A Justiça suspendeu novamente o decreto do prefeito Monsanto que permitia a reabertura do comércio na cidade de Parnaíba. E aí, a exemplo de antes de ontem à noite, logo após essa decisão, eu conversei novamente com o procurador-geral do município, Ricardo Mazzulo, e ele lamentou a decisão da juíza Ana Vitória Mui-Laerte. O prefeito Monsanto editou um decreto permitindo o retorno das atividades econômicas aqui no município de Parnaíba, desde que atendidos os cuidados necessários para evitar a disseminação do coronavírus. Cuidados esses previstos nas normas que tratam de vigilância sanitária. Logo após, por decisão judicial, esse decreto foi suspenso pelo prazo de 15 dias. Esse prazo finalizou na segunda-feira, de forma que na terça-feira esse decreto voltou a valer e, consequentemente, o prefeito Monsanto permitiu o retorno das atividades econômicas. Contudo, hoje, à tarde, houve uma nova decisão judicial no mesmo processo, em que novamente se determinou a suspensão desse decreto, devendo-se seguir o decreto do governo estadual, do governador Wellington Dias, que impede que as pessoas exerçam suas atividades econômicas. Recebemos essa decisão com tristeza. O prefeito Monsanto já determinou o cumprimento. Vamos continuar discutindo isso judicialmente. E o prefeito Monsanto observou que nós não temos aqui apenas o problema relacionado ao coronavírus. Nós temos outros problemas. As pessoas estão em casa sem ter como colocar um prato de comida para seus filhos, para sua mulher e para si próprio. Então, isso aí vai gerar um problema psicológico muito grave, que vai prejudicar a população. Então, nada disso está sendo levado em consideração. O foco agora é só coronavírus, esquecendo-se desses outros males que a população sofre. Bom, eu tenho certeza que decisão judicial é mais fácil cumprir, obedecer, do que tentar discutir, até porque isso leva um certo tempo. Agora sim, Maiara, eu sou de Parnaíba, conheço bastante gente lá. Infelizmente, a situação é exatamente essa que foi relatada pelo Dr. Ricardo Mazzulo. Muita gente já perdeu o emprego, algumas empresas já fecharam as portas por tempo indeterminado, não só por conta da quarentena, mas porque não tem condições realmente de se manter. E muitos pais de família lamentam não ter a garantia de que amanhã vão ter o que botar na mesa para os filhos comerem. Exatamente, mas essa é uma situação que ela não acontece apenas em Parnaíba, a gente vê esses relatos muito aqui na capital também, principalmente porque a gente vem do país inteiro, inclusive no mundo também. Essa crise econômica ela não vai ser uma exclusividade de Teresina, de Parnaíba, de Picos, do Piauí, do Brasil. É uma crise econômica que ela tem proporções internacionais, inclusive, né? Então, assim, com certeza o impacto a gente sabe aqui da realidade de muitas pessoas que nos procuram aqui no sistema de comunicação para tentar intervir de alguma forma para que essa realidade ela mude. Muita gente realmente passando essas dificuldades, sem ter o que botar na mesa para comer, com certeza os problemas, e até de outra natureza. Ele falou da questão psicológica, tem gente realmente que esse estado de isolamento, de confinamento dentro de casa está sim causando prejuízos psicológicos para muitas pessoas também. Se isso já causa, imagina não ter comida para os filhos. Exatamente, se soma, então é uma situação que realmente ela se agrava. A gente está enfrentando a questão da pandemia, o risco da saúde, o risco do psicológico, o risco também de não ter o que comer. Então, assim, é como diz aquele ditado, né? Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Agora, Maiara, eu entendo a dificuldade de toda a situação, como você disse, não é exclusividade de Parnaíba ou do Piauí, não. Agora, sim, as autoridades precisam, o quanto antes, pensar numa maneira de ajudar em especial essas pessoas, porque R$600 por mês, de fato, é uma ajuda, mas não vai solucionar o problema dessas pessoas, porque, como você disse, uma coisa traz outra, gera consequências, e aí as demandas financeiras vão aumentando e, sinceramente, R$600 não vai ajudar. Principalmente porque assim, é uma ajuda paliativa, né? Pelo menos por enquanto 3 meses, e a gente sabe que os impactos, não só na saúde, mas econômicos também, por conta dessa pandemia, eles
não vão durar apenas esses 3 meses, como está essa ajuda prometida aí pelo governo federal. Então, a gente sabe também que só a cesta básica ela não vai suprir as necessidades das famílias, como tem muita gente aí, né, fazendo, graças a Deus, muitas pessoas se mobilizando para ajudar essas famílias, pelo menos com o básico, que é a questão da alimentação, mas a gente sabe que isso não é o suficiente para manter as pessoas vivas e dentro de casa. Aproveitando essa sua deixa, eu reforço o que eu disse na abertura do Bom Dia. É hora da gente ir além da prevenção da Covid-19. É hora de dividir o que se tem com quem não tem. Egoísmo nesse momento eu acho que é a última coisa que deve ser pensada, que deve ser avaliada, é deixar de lado, é empurrar ali para debaixo do tapete quem tem seu egoísmo, enfim, é ajudar quem precisa. Com certeza, toda essa ajuda, tudo que vier nesse momento, ela é fundamental para auxiliar essas pessoas, porque são muitas pessoas realmente. A gente já via em um quadro de desemprego, em que as pessoas às vezes só trabalhavam para garantir o que comer naquele dia ou até no máximo no dia seguinte, e hoje nem essa certeza tem mais. Às vezes pequenos bicos que podiam fazer antes não estão conseguindo mais fazer por conta de toda essa situação de isolamento. E é por isso que é preciso que todas as autoridades, né, do legislativo, do executivo, do próprio judiciário, se mobilize, e a sociedade, em parceria com a sociedade também civil organizada, se mobilize para poder auxiliar essas famílias a enfrentarem essa situação, garantindo sua saúde, né, mas também garantindo a sua subsistência. E só para deixar claro, reforçando o entendimento que eu tenho do esforço das autoridades, inclusive autoridades locais que estão realmente empenhadas nesse processo de combater a Covid-19 e ajudar a população, é um que a gente sempre tem falado aqui, eu reconheço mais uma vez, um exemplo a ser seguido. A parceria do governo do estado e com o prefeito Firmino Filho, que, claro, como o João Magalhães, inclusive, tem dito aqui, nos últimos tempos, eles têm trocado farpas, talvez por questões eleitorais mesmo, a gente até entende que é normal, acontece nos melhores partidos, enfim. Então, esse exemplo, eu acho que é digno de reconhecimento, mas, infelizmente, a gente precisa de mais. A gente precisa ajudar quem está desesperado hoje, porque não sabe se vai ter comida amanhã, para si e para os filhos. Então, a gente fica preocupado, mas infelizmente o poder de decisão não está nas minhas e não está nas mãos da Maiara. Infelizmente, a gente tem que contar com os nossos representantes nesse momento.